Oi, crianças! E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá bom? E hoje, Bandeirantes, dia 14 de maio de 2020, quinta-feira, a nossa aula vai ser sobre história. Então, peguem as apostilas, lápis e borracha para acompanhar os exercícios, tá bom? E não perder nenhuma resolução de exercício. A temática da nossa aula será a organização do poder político. Do que será que nós vamos falar, hein? Bom, peguem a apostila então e comecem lá na página 2 e vamos seguindo em diante até a página 9, tá bom? Primeiro quero perguntar para vocês, pedir que vocês observem a imagem aqui, ó, da nossa abertura tão bonita, né? A gente tem pessoas, vários povos diferentes trabalhando, um rio muito grande, né, ao redor. E aí a nossa apostila faz alguns questionamentos, né? O que a gente sabe sobre o Egito? E a gente sabe coisas mais básicas, né? De como era lá, as construções. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor como se desenvolveram. O que seria um estado? O que é um governante? Uma organização de uma cidade. É tudo isso que nós vamos começar a ver nesse bimestre, tá bom? Então, já podem virar a página na página 4, tá? E as informações que ela traz pra gente é que há cerca de 10 mil anos atrás começou a surgir a agricultura, que foi quando o homem se tornou sedentário, conforme a gente estudou no bimestre passado, tá? E aí começou a surgir o quê? As aldeias, né? Crescer, viraram cidades. E as cidades se tornaram tão complexas que elas necessitaram de uma forma de governo. O que é isso? Vamos devagar, para a gente poder acompanhar junto, tá? As sociedades antigas, né? As primeiras que surgiram foram a Mesopotâmia e o Egito, tá? Foi lá que se deu início às formas de governo que a gente conhece hoje. E aí podem observar essa figura bem bonita da página 4, né? Que ela tá mostrando pra gente os faraós, um desenho, né? Que eles representavam como era o poder naquela época no Egito, que as pessoas utilizavam adereços, existiam algumas crenças, né? Tanto que tem um homem com uma cabeça de um animal nesse retrato. Era bem diferente do que a gente tem hoje. Essas duas organizações políticas, no caso cidades, elas se desenvolveram em uma região chamada Crescente Fértil. Lá na página 15 tem uma imagem muito boa sobre o que é o Crescente Fértil. Tem um mapa e esse mapa está em formato o quê? De uma meia-lua. Na lua em fase crescente, né, na verdade. Daí vem o seu nome de Crescente. Ela abrange algumas cidades, né? Jordânia, Iraque, Síria, várias que a gente pode observar no mapa. E a gente pode observar também que ela está entre o rio Tigre e Eufrates e também no rio Nilo. Esses rios, né, eles foram de extrema importância. Foi ao redor deles que essas cidades, a Mesopotâmia, o Egito, eles começaram a se organizar. Por que em volta de rios? A gente estudou isso, né? Sempre perto de um rio, ele tem o quê? Disponibilidade de água de uma forma muito fácil e também é muito mais fácil para cultivar na parte de agricultura, né? Dá para ter os animais. É mais fácil uma cidade crescer ao redor de um local que oferece água. E ele conta aqui um pouquinho pra gente também que essa terra é chamada de Crescente Fértil porque ela era muito fértil. Digamos que o que eles plantavam nascia. Então, foi muito bom para eles aquele local e aí isso propiciou que os povos se desenvolvessem para chegar numa organização política, tá bom? Aqui embaixo, ele conta pra gente que a Mesopotâmia se desenvolveu entre o rio Tigre e Eufrates, perdão. E aí que surge o nome Mesopotâmia, isso é bem legal, que significa terra entre rios, ou seja, foi uma região entre esses dois rios, né, em que esses povos se desenvolveram. E já o povo do Egito, ele se desenvolveu ao redor do rio Nilo, tá bom? Uma curiosidade que nossa apostila traz. E aqui embaixo no box É Verdade, ele conta pra gente que o crescente fértil passava por épocas de cheias. Ele ficava inundado e quando a água baixava, essa terra estava muito fértil, né, para plantação. E ele quer saber se isso é verdade ou não.
E sim, gente, isso é verdade. Essa água, essa cheia, propiciava que a terra conseguisse absorver melhor nutrientes, para assim poder ser mais bem aproveitada pela população, tá bom? Agora a tia Lô já vai para a página 6 da nossa apostila, tá? Lá ela vai falar um pouquinho sobre a Mesopotâmia, né? Ele fala pra gente que a agricultura se desenvolveu lá, as primeiras cidades, né? Bem como as formas de governo. Ela é mais antiga ainda do que o Egito. E ele conta pra gente que, além disso, se desenvolveram lá a escrita, as primeiras atividades de comércio, tudo isso se deu início na Mesopotâmia, tá bom? Contam pra gente também que os rios tiveram um papel muito importante, né? Por quê? Porque eles propiciavam que as pessoas tivessem o melhor acesso à água para poder auxiliar na agricultura, tudo que a gente já conversou, né? E aí o cotidiano, agora na página 7, ele começou a se tornar mais complexo. Como assim? Bom, conforme os povos iam se desenvolvendo, as famílias crescendo, as aldeias começaram a virar cidades. Como era muito propício, né, para morar ali, porque tinham ótimas condições no crescente fértil. Então ela só ia aumentando. Eles passaram a construir diques, tá bom? O que são diques? São estruturas que controlam as enchentes dos rios, para quando eles aumentam a sua capacidade, ele não causar uma enchente na cidade, tá bom? E também muralhas. Para que muralhas? Para proteção, visto que já estava se desenvolvendo muito e poderiam acontecer guerras entre povos distintos, então eles precisavam se proteger. Eles também começaram a aperfeiçoar moradias, prédios, reservatórios de água, criar canais de irrigação, ou seja, já começou a se desenvolver bem melhor tanto a vida em sociedade, né, como os próprios seres humanos, nossos antepassados. E aí, a nossa apostila também conta que os governantes, né, eles começaram a surgir nessa época. Por quê? As coisas começaram a ficar bagunçadas. E quando alguma coisa começa a ficar muito bagunçada, a gente precisa o quê? Seguir leis, regras, para que aquilo não fuja, né, do nosso controle. E aí tem uma foto na apostila de uma muralha muito bonita, muito enfeitada. E no box desafio, aí na página 7 mesmo, ele pergunta pra gente, para que serviam as muralhas nessa época? A tia Lô vai deixar uma respostinha aqui, eu quero que vocês anotem aí no box desafio, na página 7, tá? As muralhas serviam para proteger a cidade contra invasores, porque ela começou a se desenvolver demais e começaram a ter ataques. Um povo começou também a atacar o outro, né, para poder se beneficiar de alguma forma. Bom, agora nós vamos lá para a página 8, tá bom, pessoal? Vamos falar um pouquinho como surgiram as formas de organização da política. Como as pessoas começaram a assumir esses postos, né, de governantes, eles passaram a cobrar tributos da população, ou seja, os impostos, e a criar leis para que as coisas não virassem, né, uma bagunça. E foi assim que surgiu o Estado. Vamos ver o que significa essa palavra, tá bom? Ele foi uma estrutura política que foi criada com regras e leis que serviam para organizar a vida dentro de uma sociedade. Bom, é isso mesmo, né, pessoal? Assim como a gente tem hoje, que a gente tem um presidente, um prefeito, governador, senador, as pessoas começaram a ocupar cargos mais importantes, não os mesmos que existem hoje, para poder ter uma organização melhor da sociedade, tá? E aí, depois que surgiu o Estado, a Mesopotâmia, ela começou a ficar, se separar em cidades, como podemos dizer. E aí, precisava de um governante para cada uma delas, e leis diferentes para cada uma dessas cidades também. E aí começou a se formar toda essa estrutura de ter uma pessoa numa cidade, uma na outra, e uma num estado que governe, né? Que tome conta dessa cidade. E isso foi aumentando aos poucos. Aqui tem uma placa de barro muito bonita, que ela mostra os convidados, né? Levando alimento servido em um evento, um banquete que tinha as pessoas trabalhando. É bem bonito, podem reparar essa imagem.
ela mostra um pouco como era essa organização e a vida das pessoas nessa época, tá? Vamos responder rapidinho juntos o jogo rápido da página 8, porque a gente tem que completar com apenas 2 palavras, tá? Ó, leia o texto e complete as lacunas. Podemos dizer que o pagamento de tributos era um dos mecanismos necessários para o funcionamento do Estado entre os antigos povos da Mesopotâmia. Além disso, a existência de leis que devia ser seguida por todos e também contribuía para a organização política. Bom, acho que é isso mesmo, né? Ficou bem claro. Eles cobravam os impostos para manter as pessoas nesses cargos públicos, né? E criaram essas leis para organizar melhor as cidades. Agora, lá na página 9, a próxima página, ela vai falar um pouquinho sobre a sociedade e política. Como a tia Lô já comentou, né? Começaram a se tornar independentes. É uma junção de povos aqui independente, uma que surgiram as cidades, tá? Algumas das mais famosas são Uruk, Eridu e Lagash. Aí a tia Lô nem citou o nome delas aqui porque elas já estão na apostila, tá? E aí, cada uma delas possuía uma administração separada, distinta. E aí, começou a ter a necessidade de se ter uma construção chamada palácio. Por quê? Seria um local para abrigar essas pessoas, como se fossem os governantes, né? Mas no caso, seria um rei, que não era eleito de forma democrática, né? Não como nós temos hoje em dia através do voto. Ele passava o seu poder de forma hereditária, né, para os seus filhos. E nesse palácio, pessoal, viviam quem? Os reis, o rei, né, perdão, e sua família. E aí no palácio da outra cidade, o rei também e a sua família. E aí a tia Lô vai deixar aqui para vocês como era como se fosse uma hierarquia, quem era do mais poderoso para o que tinha menos poder, tá? Primeiro vinha o rei, depois os sacerdotes, que seriam as pessoas que lidam com a religião, tá? Como, né, os padres, naquela época os sacerdotes tinham uma função muito importante, muito poder nessa época. Depois vinham os funcionários do rei, tá? Que trabalhavam pelo governo. Depois, comerciantes ricos, porque eram aqueles que tinham comércio, mas que lucravam muito, eles também eram poderosos. E por último, nós tínhamos os trabalhadores, né? Que trabalhavam na lavoura e no campo. Tudo isso que a tia Lô disse está escrito, tá na página 9. Podem ler, caso surja alguma dúvida, né? E eu peço que todos leiam mesmo, para se inteirar melhor sobre o assunto. E aí tem uma escultura, pessoal, bem diferente aqui, né? Tem 3 homens e um deles está em pé, lutando, né, contra um leão. E aí eles dizem pra gente que essa é uma representação, é uma escultura que mostra o governo, né? O governante do império, que ele tá em pé, segurando ali, lutando contra o leão. Vamos fazer esse jogo rápido juntos também, tá bom? Então, jogo rápido na página 9. Ele pede pra gente observar a imagem e falar sobre esse rei. O que a gente entende da representação dele, tá bom? De que forma esse rei foi representado e o que ele está fazendo? Sugestão de resposta da tia Lorena. O rei está em pé, foi a forma que ele está representado. E ele está lutando no caso, contra um leão. Perfeito. A letrinha B. Você acha que uma imagem como essa colaborava para mostrar à população o poder do rei? Bom, com certeza, né? O leão é um animal muito poderoso. E se um rei pode enfrentar esse animal, isso mostra o quê? Que ele é poderoso, que ele é corajoso, que ele não tem medo de nada. Então, quando as pessoas viam uma escultura como essa, elas passavam a respeitar ainda mais os reis, porque isso mostrava que eles tinham um poder muito maior do que qualquer outra pessoa, né? Por mais que seja apenas um quadro, uma ilustração. Sugestão de resposta, então, tá bom? Sim, ao lutar com um leão, o rei se torna um homem corajoso, forte e destemido. E aí, mais respeitado por todos também, né, pessoal? Bom, a partir desta videoaula, eu quero que vocês... essa última atividade a tia Lô não colocou no cronograma, mas eu acho que seria muito bom resolver ela depois da aula de hoje, que é lá na hora da leitura, na página 10, acho que a tia Lô até colocou aqui. Isso, ó.
Hora da leitura, página 10, na apostila de História, porque ela vai falar um pouquinho sobre a noção de Estado. Tem um textinho e vocês vão responder a 1, 2 e 3 com base no texto, tá? A tia Michelle vai estar deixando atividades de matemática para que vocês resolvam. E tem uma atividade impressa que tem o título Pontuando. É um texto e vocês vão utilizar os sinais de pontuação que nós já aprendemos em língua portuguesa para pontuar de forma correta esse texto. E depois vão ilustrá-lo, tá bom? Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, façam as atividades sem dificuldades, mas se tiverem, a tia Lô está aqui à disposição para ajudar e responder cada dúvida de vocês, tá bom? Pode nem ser dúvida sobre a atividade. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a explicação, também estou aqui para explicar, tá bom? Um beijo enorme e até a nossa próxima aula!